Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza. Hoje vamos explorar uma das criaturas mais fascinantes e abundantes encontradas em nossos jardins e ambientes terrestres, o tatu de jardim, pertencente à subordem Onicideia. Prepare-se para mergulhar no mundo intrigante desses pequenos seres e descobrir o que os torna tão especiais. A subordem Onicideia engloba uma variedade de espécies de isópodes terrestres, comumente conhecidos como tatuzinhos, tatus de jardim ou simplesmente tatuzões. Estes artrópodes fazem parte da classe dos crustáceos, mas ao contrário de seus parentes aquáticos, como os camarões e caranguejos, os tatuzinhos conquistaram os ambientes terrestres, adaptando-se a uma ampla gama de habitats em todo o mundo. Com uma aparência única e uma série de adaptações impressionantes, os tatuzinhos cativam a imaginação e desempenham papéis importantes nos ecossistemas terrestres. A partir de sua carapaça segmentada, que lembra um pequeno tanque, até suas habilidades de decomposição e contribuições para a fertilidade do solo, esses pequenos seres são verdadeiros mestres da sobrevivência ecológica. Ao longo deste vídeo, vamos explorar suas características físicas, comportamento, ecologia e interações com o ambiente e com outros organismos. Também vamos discutir suas implicações para os seres humanos, tanto em termos de benefícios quanto de desafios. Então, prepare-se para uma jornada emocionante pelo mundo dos tatuzinhos e descubra por que esses pequenos crustáceos merecem nossa atenção e respeito. Vamos começar! Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Breve histórico da descoberta e classificação científica. A história da descoberta e classificação científica dos tatuzinhos remonta a séculos atrás, quando esses pequenos crustáceos começaram a chamar a atenção dos observadores da natureza. No entanto, foi apenas nos últimos 2 séculos que os cientistas começaram a compreender melhor sua taxonomia e biologia. O primeiro registro oficial da observação de tatuzinhos remonta ao século XVII, quando naturalistas europeus começaram a documentar a diversidade da vida animal. No entanto, esses primeiros registros eram muitas vezes rudimentares e não forneciam uma compreensão profunda da verdadeira natureza desses organismos. Foi somente no século XIX que os tatuzinhos começaram a receber uma atenção mais sistemática por parte dos cientistas. O naturalista francês Etienne Geoffroy Saint-Hilaire foi um dos primeiros a classificar os tatuzinhos como parte da ordem dos isópodes, um grupo de crustáceos que inclui uma variedade de formas marinhas e terrestres. No entanto, a classificação dos tatuzinhos como uma subordem separada, denominada Onicideia, ocorreu mais tarde, com o trabalho de outros cientistas, como Pierre-André Latreille e Henri Milne-Edwards. Esses estudiosos reconheceram as características distintivas dos tatuzinhos e os agruparam em uma categoria taxonômica separada, destacando sua adaptação ao ambiente terrestre e suas diferenças morfológicas em relação a outros isópodes. Desde então, os tatuzinhos têm sido objeto de estudo contínuo por parte de biólogos e ecologistas em todo o mundo. Avanços na tecnologia e na metodologia científica permitiram uma compreensão mais aprofundada de sua diversidade, ecologia e evolução. Hoje, os tatuzinhos são reconhecidos como importantes componentes dos ecossistemas terrestres e continuam a fascinar e intrigar os cientistas e entusiastas da natureza em todo o mundo. Descrição geral da aparência do tatu de jardim. O tatu de jardim, membro da subordem Onicideia, apresenta uma aparência distinta que o diferencia de outros crustáceos terrestres. Embora existam diversas espécies dentro dessa subordem, elas compartilham algumas características morfológicas básicas que as identificam como tatuzinhos. Em termos gerais, os tatuzinhos têm um corpo achatado e segmentado, lembrando vagamente um pequeno tanque. Sua carapaça é composta por segmentos duros e articulados, que proporcionam proteção e flexibilidade aos animais. Essa carapaça é uma das características mais marcantes dos tatuzinhos e é frequentemente associada à imagem que temos desses pequenos crustáceos. Os tatuzinhos têm uma coloração que pode variar de tons de cinza a marrom, e em algumas espécies, podem apresentar padrões mais elaborados, como manchas ou listras. Essa coloração geralmente ajuda na camuflagem e na proteção contra predadores, permitindo que os tatuzinhos se misturem com o ambiente ao seu redor. Os olhos dos tatuzinhos são compostos, o que significa que são compostos por múltiplos pequenos olhos individuais, proporcionando uma visão granulada do ambiente ao seu redor. Além disso, eles possuem um par de antenas, que desempenham um papel importante na detecção de odores e na orientação. Em termos de tamanho, os tatuzinhos podem variar consideravelmente, desde alguns poucos milímetros até alguns centímetros de comprimento, dependendo da espécie e da idade do indivíduo.
No geral, a aparência do tatu de jardim reflete sua adaptação ao ambiente terrestre e sua função como decompositores e componentes essenciais dos ecossistemas terrestres. Esses pequenos crustáceos podem não ser os mais vistosos ou impressionantes, mas sua presença e contribuição para os sistemas naturais são inegavelmente importantes. Destaque para as características distintivas do tatu de jardim. O tatu de jardim, membro da subordem Onicideia, é reconhecido por uma série de características distintivas que o diferenciam de outros crustáceos terrestres e contribuem para sua adaptação única ao ambiente terrestre. Duas das características mais marcantes são sua carapaça segmentada e suas antenas. Carapaça segmentada. Uma das características mais evidentes do tatu de jardim é sua carapaça segmentada, que cobre e protege seu corpo. Essa carapaça é composta por uma série de segmentos duros e articulados, que proporcionam flexibilidade e proteção contra predadores e condições ambientais adversas. Cada segmento da carapaça é conectado por membranas flexíveis, permitindo que o tatu de jardim se mova com relativa facilidade e flexibilidade. Antenas. Assim como outros artrópodes, os tatuzinhos possuem um par de antenas, que desempenham várias funções sensoriais essenciais. As antenas dos tatuzinhos são estruturas sensoriais altamente sensíveis, que detectam variações na umidade, temperatura e composição química do ambiente ao redor. Além disso, as antenas também desempenham um papel importante na orientação e na detecção de alimentos, ajudando os tatuzinhos a encontrar recursos em seu ambiente. Essas características distintivas são essenciais para a sobrevivência e o sucesso dos tatuzinhos no ambiente terrestre. Sua carapaça segmentada oferece proteção contra predadores e danos físicos, enquanto suas antenas sensíveis permitem que eles detectem e respondam a mudanças em seu ambiente, garantindo sua capacidade de encontrar alimentos e evitar perigos. No contexto da subordem Onicideia, essas características são compartilhadas por todas as espécies de tatuzinhos, embora possam variar em tamanho, forma e detalhes específicos dependendo da espécie. No entanto, essa combinação única de características que define os tatuzinhos como uma das mais fascinantes e adaptáveis criaturas dos ecossistemas terrestres. Onde o tatu de jardim é encontrado? O tatu de jardim, pertencente à subordem Onicideia, é uma criatura versátil e adaptável que pode ser encontrada em uma variedade de habitats em todo o mundo. Sua distribuição geográfica abrange uma ampla gama de climas e ambientes terrestres, o que reflete sua capacidade de se adaptar a diferentes condições. Esses pequenos crustáceos são comumente encontrados em áreas úmidas e sombreadas, onde a umidade do solo é relativamente alta. Como são sensíveis à dissecação, os tatuzinhos preferem ambientes que ofereçam proteção contra a exposição direta ao sol e que mantenham níveis adequados de umidade para sua sobrevivência. Em jardins e áreas urbanas, os tatuzinhos podem ser encontrados debaixo de pedras, troncos em decomposição, folhas caídas e outros detritos orgânicos. Eles desempenham um papel importante na decomposição da matéria orgânica, o que os torna comuns em ambientes onde há uma abundância de material em decomposição para se alimentar. Além de ambientes urbanos, os tatuzinhos também podem ser encontrados em florestas, campos, bosques, áreas costeiras e até mesmo em regiões áridas, desde que haja condições favoráveis de umidade e abrigo. Sua capacidade de se esconder sob objetos e em espaços apertados permite que eles evitem predadores e mantenham níveis adequados de umidade, mesmo em ambientes desafiadores. A distribuição geográfica dos tatuzinhos é ampla e diversificada, com espécies sendo encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida. Algumas espécies são endêmicas de regiões específicas, enquanto outras têm uma distribuição mais ampla e são encontradas em múltiplas regiões do mundo. Em resumo, o tatu de jardim é encontrado em uma variedade de habitats em todo o mundo, desde áreas urbanas até ambientes naturais, onde desempenha um papel importante na decomposição da matéria orgânica e na manutenção da saúde dos ecossistemas terrestres. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais torna-os uma das criaturas mais comuns e bem-sucedidas dos ambientes terrestres. Preferências de habitat e adaptações ao ambiente terrestre dos tatuzinhos. Os tatuzinhos, pertencentes à subordem Onicideia, são conhecidos por suas preferências distintas de habitat e suas notáveis adaptações ao ambiente terrestre. Suas características únicas lhes permitem prosperar em uma variedade de condições, desempenhando papéis importantes nos ecossistemas terrestres. Umidade e proteção. Uma das principais preferências de habitat dos tatuzinhos é a presença de umidade adequada. Eles são sensíveis à dissecação e preferem ambientes úmidos, onde podem encontrar abrigo sob detritos orgânicos, como pedras, troncos em decomposição, folhas caídas e solo úmido.
Esses locais oferecem proteção contra a exposição direta ao sol e ajudam a manter níveis adequados de umidade para os tatuzinhos, permitindo-lhes sobreviver e se reproduzir com sucesso. Substratos orgânicos. Os tatuzinhos são detritívoros, o que significa que se alimentam principalmente de matéria orgânica em decomposição. Portanto, eles preferem habitats onde há uma abundância de substratos orgânicos, como folhas mortas, restos vegetais e outros detritos em decomposição. Esses materiais servem como fonte de alimento para os tatuzinhos, que desempenham um papel crucial na decomposição da matéria orgânica e na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas terrestres. Abundância de abrigos. Os tatuzinhos são conhecidos por sua habilidade de se esconder e encontrar abrigo sob uma variedade de objetos, incluindo pedras, madeira em decomposição, folhas e solo solto. Esses abrigos oferecem proteção contra predadores e condições climáticas adversas. Além disso, esses espaços protegidos ajudam os tatuzinhos a manter níveis adequados de umidade, essenciais para sua sobrevivência. Tolerância a variações ambientais. Os tatuzinhos desenvolveram adaptações que lhes permitem tolerar uma variedade de condições ambientais, desde ambientes úmidos e sombreados até áreas mais secas e expostas. Sua capacidade de resistir a variações de temperatura e umidade lhes permite prosperar em uma ampla gama de habitats terrestres. Essas preferências de habitat e adaptações ao ambiente terrestre garantem que os tatuzinhos sejam capazes de sobreviver e se reproduzir com sucesso em uma variedade de condições ambientais. Sua presença e contribuição para os ecossistemas terrestres são fundamentais para a saúde e o equilíbrio desses ambientes, destacando sua importância ecológica e sua adaptação notável à vida na Terra. Comportamento social e atividades diárias dos tatuzinhos. Os tatuzinhos, membros da subordem Onicideia, exibem uma variedade de comportamentos sociais e atividades diárias que refletem sua adaptação ao ambiente terrestre e suas interações com o mundo ao seu redor. Embora sejam criaturas pequenas e muitas vezes discretas, eles têm uma vida social e comportamental fascinante. Comportamento social. Os tatuzinhos geralmente não são solitários e podem ser encontrados em grupos, especialmente em áreas onde há abundância de alimento e abrigo. Esses grupos podem variar em tamanho e composição, com alguns consistindo de apenas alguns indivíduos e outros sendo mais densamente populados. Dentro de um grupo, os tatuzinhos podem interagir de várias maneiras, incluindo a comunicação química por meio de substâncias liberadas por glândulas especializadas. Essas substâncias podem ser usadas para marcar o território, encontrar parceiros reprodutivos e comunicar informações sobre recursos alimentares. Atividades diárias. As atividades diárias dos tatuzinhos são influenciadas por fatores como temperatura, umidade e disponibilidade de alimentos. Durante as horas mais quentes do dia, eles tendem a permanecer abrigados escondidos sob pedras ou troncos em decomposição, minimizando a exposição ao sol e à dissecação. À noite, quando as condições são mais favoráveis, os tatuzinhos se tornam mais ativos e saem em busca de alimentos. Eles se alimentam principalmente de matéria orgânica em decomposição, como folhas mortas, restos vegetais e outros detritos encontrados no ambiente. Exploração e busca por alimento. Os tatuzinhos são exploradores ágeis de seu ambiente, utilizando suas antenas sensíveis para detectar odores e alimentos. Eles podem ser vistos navegando por entre folhas caídas, explorando pedras e vasculhando detritos em busca de comida. Sua dieta consiste principalmente em matéria orgânica em decomposição, que desempenha um papel crucial na decomposição e reciclagem de nutrientes. Comportamentos de repouso e defesa. Quando ameaçados, os tatuzinhos podem se enrolar em uma bola compacta para se proteger, exibindo um comportamento defensivo comumente associado a eles. Esse comportamento permite que eles protejam suas partes mais vulneráveis e reduzam a exposição a predadores. Além disso, os tatuzinhos podem usar seus corpos segmentados e carapaças articuladas para se esconder sob objetos e se enterrar no solo, evitando detecção e predadores potenciais. Essas são apenas algumas das muitas facetas do comportamento social e das atividades diárias dos tatuzinhos. Sua vida cotidiana é uma intrincada dança de interações e adaptações, moldada pelas demandas do ambiente e pelas pressões seletivas da sobrevivência. Papel ecológico dos tatuzinhos como decompositores. Os tatuzinhos, membros da subordem Onicideia, desempenham um papel vital nos ecossistemas terrestres como importantes agentes de decomposição. Sua dieta principalmente composta por matéria orgânica em decomposição e detritos vegetais faz deles peças-chave na ciclagem de nutrientes e na manutenção da saúde do solo. Decomposição da matéria orgânica.
os tatuzinhos são detritívoros, alimentando-se principalmente de materiais orgânicos em decomposição, como folhas mortas, restos vegetais, madeira em decomposição e outros detritos encontrados no ambiente. Ao se alimentarem desses materiais, os tatuzinhos aceleram o processo de decomposição, fragmentando o material em pedaços menores e facilitando a ação de micro-organismos decompositores. Ciclagem de nutrientes. Como parte do processo de decomposição, os tatuzinhos ajudam a liberar nutrientes essenciais, como nitrogênio, fósforo e carbono, de volta ao solo. Esses nutrientes são então disponibilizados para as plantas e outros organismos do ecossistema, promovendo o crescimento saudável das plantas e mantendo a fertilidade do solo. A ciclagem eficiente de nutrientes realizada pelos tatuzinhos é fundamental para a manutenção da produtividade e da biodiversidade dos ecossistemas terrestres. Aeração e estruturação do solo. A atividade dos tatuzinhos no solo também desempenha um papel na aeração e estruturação do solo. Ao se moverem pelo substrato, eles criam galerias e túneis que facilitam a circulação de ar, água e nutrientes no solo. Além disso, suas fezes e fragmentos de matéria orgânica contribuem para a formação de humus, uma substância rica em nutrientes que melhora a qualidade do solo e sua capacidade de reter água. Controle de patógenos e parasitas. Estudos sugerem que os tatuzinhos também podem desempenhar um papel na redução da carga de patógenos e parasitas no solo, contribuindo para a manutenção da saúde do ecossistema e a proteção de plantas contra doenças. Em resumo, os tatuzinhos são componentes essenciais dos ecossistemas terrestres, desempenhando um papel crucial na decomposição da matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes, na estruturação do solo e na manutenção da saúde geral do ambiente. Sua contribuição como decompositores exemplifica a interconectividade e a complexidade dos processos ecológicos que sustentam a vida na Terra. Como os tatuzinhos são produzidos? Os tatuzinhos, como outros artrópodes, passam por um processo de reprodução que envolve diferentes estágios e estratégias. A reprodução dos tatuzinhos é caracterizada por sua complexidade e diversidade, variando entre as diferentes espécies. No entanto, algumas características gerais podem ser destacadas sobre como os tatuzinhos são produzidos. Reprodução sexuada. A reprodução dos tatuzinhos geralmente envolve a fertilização dos óvulos pela esperma, resultando na produção de descendentes geneticamente diversos. Na maioria das espécies de tatuzinhos, a reprodução sexuada ocorre através do acasalamento entre machos e fêmeas. Durante o acasalamento, o macho deposita esperma na fêmea, que é então utilizado para fertilizar os óvulos. Cuidados parentais. Alguns tatuzinhos exibem cuidados parentais após a reprodução. Em algumas espécies, a fêmea pode cuidar dos ovos fertilizados até que eclodem, protegendo-os e garantindo condições adequadas para o desenvolvimento dos embriões. Em outras espécies, os tatuzinhos recém-nascidos podem permanecer próximos à mãe por um período de tempo, recebendo proteção e cuidados até que estejam prontos para se aventurar por conta própria. Desenvolvimento direto ou indireto. O desenvolvimento dos tatuzinhos pode seguir diferentes padrões, dependendo da espécie. Algumas espécies exibem um desenvolvimento direto, no qual os jovens tatuzinhos se assemelham aos adultos e não passam por estágios larvais distintos. Outras espécies podem apresentar um desenvolvimento indireto, no qual os jovens tatuzinhos passam por estágios larvais antes de atingirem a forma adulta. Esses estágios larvais podem variar em complexidade e duração, dependendo da espécie. Estratégias de dispersão. Após o nascimento ou a eclosão dos ovos, os tatuzinhos podem dispersar-se de várias maneiras, dependendo das características da espécie e do ambiente em que vivem. Alguns tatuzinhos podem dispersar-se ativamente, movendo-se para novas áreas em busca de alimento, abrigo ou parceiros reprodutivos. Outros podem ser dispersos passivamente pelo vento, água ou transporte por outros animais. Esses são apenas alguns dos aspectos gerais sobre como os tatuzinhos são produzidos. No entanto, é importante destacar que a reprodução e o ciclo de vida dos tatuzinhos podem variar consideravelmente entre as diferentes espécies, refletindo sua diversidade e adaptação a uma variedade de ambientes terrestres. Estratégias reprodutivas e cuidados parentais, se houver. As estratégias reprodutivas e os cuidados parentais dos tatuzinhos, embora variáveis entre as diferentes espécies, revelam uma gama interessante de comportamentos e adaptações para garantir a sobrevivência da prole. Embora nem todas as espécies exibem cuidados parentais elaborados, algumas demonstram comportamentos notáveis nesta área. Acasalamento e deposição de ovos.
A maioria das espécies de tatuzinhos se reproduz sexualmente, com machos e fêmeas se envolvendo em rituais de acasalamento. Durante o acasalamento, o macho deposita esperma na fêmea, geralmente através de estruturas especializadas. A fertilização dos ovos ocorre internamente no corpo da fêmea. Cuidados com os ovos. Em algumas espécies, as fêmeas depositam os ovos em locais adequados, como áreas úmidas e protegidas, e podem fornecer cuidados parentais após a postura. Algumas fêmeas protegem os ovos depositados, permanecendo próximas a eles para evitar a predação ou garantir condições ambientais adequadas até a eclosão. Proteção dos filhotes. Algumas espécies de tatuzinhos demonstram cuidados parentais após a eclosão dos ovos. As fêmeas podem permanecer próximas aos filhotes recém-nascidos, fornecendo proteção e orientação. Em certas situações, as fêmeas podem até carregar os filhotes em sua carapaça ou fornecer-lhes alimento suplementar durante os estágios iniciais de desenvolvimento. Cuidados cooperativos. Em algumas espécies, os tatuzinhos podem exibir comportamentos de cuidado cooperativo, nos quais vários indivíduos compartilham a responsabilidade de proteger e cuidar dos filhotes. Esses comportamentos podem envolver a formação de grupos sociais coesos, nos quais os membros colaboram para garantir a sobrevivência da prole e a proteção do grupo como um todo. Embora os cuidados parentais elaborados não sejam universais entre os tatuzinhos, esses comportamentos demonstram uma variedade de estratégias reprodutivas adaptativas para garantir o sucesso reprodutivo e a sobrevivência da próxima geração. Essas adaptações refletem a complexidade das interações sociais e ecológicas dentro das populações de tatuzinhos e contribuem para a diversidade ecológica das comunidades terrestres. O que o tatu de jardim come? O tatu de jardim, como detritívoro, tem uma dieta predominantemente baseada em matéria orgânica em decomposição. Sua alimentação consiste em uma variedade de substâncias vegetais e animais em diferentes estágios de decomposição. Aqui estão alguns dos principais itens que compõem a dieta do tatu de jardim. Folhas mortas. Folhas caídas de árvores e plantas são uma fonte importante de alimento para os tatuzinhos. Eles se alimentam das partes vegetais em decomposição, ajudando a acelerar o processo de decomposição e ciclagem de nutrientes. Restos vegetais. Além de folhas, os tatuzinhos consomem uma variedade de restos vegetais, como cascas de frutas, ramos e galhos em decomposição. Esses materiais fornecem nutrientes essenciais e contribuem para a matéria orgânica do solo. Madeira em decomposição. Os tatuzinhos também se alimentam de madeira em decomposição, ajudando a fragmentar e decompor a matéria lenhosa. Suas mandíbulas fortes permitem que eles processem materiais mais duros, como pedaços de madeira podre. Detritos orgânicos. Além de material vegetal, os tatuzinhos consomem uma variedade de detritos orgânicos, como restos de animais mortos, excrementos de outros animais e outros materiais em decomposição encontrados no ambiente. Fungos e micro-organismos. Os tatuzinhos também se alimentam de fungos e micro-organismos que crescem em materiais em decomposição. Eles desempenham um papel importante na quebra desses micro-organismos em componentes mais simples, auxiliando na decomposição geral. Essa dieta diversificada e adaptável dos tatuzinhos desempenha um papel crucial na decomposição da matéria orgânica e na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas terrestres. Ao consumir uma ampla variedade de materiais em decomposição, os tatuzinhos ajudam a liberar nutrientes essenciais de volta ao solo, promovendo a saúde das plantas e a fertilidade do ambiente. Como eles se alimentam e processam nutrientes? Os tatuzinhos, como detritívoros, possuem adaptações específicas em sua anatomia e comportamento que lhes permitem se alimentar e processar nutrientes de forma eficiente a partir da matéria orgânica em decomposição. Aqui estão algumas das principais características do processo alimentar e de digestão dos tatuzinhos. Alimentação e mecanismos de mordida. Os tatuzinhos usam suas mandíbulas fortes para triturar e mastigar a matéria orgânica em decomposição. Suas mandíbulas são adaptadas para cortar pedaços de folhas, fragmentos de madeira e outros detritos orgânicos encontrados no ambiente. Eles também possuem uma faringe muscular que ajuda a empurrar os alimentos para o esôfago e o sistema digestivo. Digestão extracelular. Após a ingestão dos alimentos, os tatuzinhos iniciam o processo de digestão extracelular. Isso envolve a liberação de enzimas digestivas no trato digestivo, que quebram os componentes complexos da matéria orgânica em substâncias mais simples, como açúcares, aminoácidos e ácidos graxos.
As enzimas digestivas secretadas pelos tatuzinhos são capazes de quebrar uma variedade de materiais, incluindo celulose, lignina e outras substâncias encontradas em materiais vegetais. Absorção de nutrientes. Após a digestão extracelular, os nutrientes resultantes da quebra dos alimentos são absorvidos pelas paredes do intestino e transportados para o resto do corpo. Esses nutrientes são utilizados para fornecer energia e construir tecidos corporais. Os tatuzinhos possuem um sistema circulatório relativamente simples, composto por vasos sanguíneos e um coração, que ajudam a distribuir os nutrientes por todo o corpo. Eliminação de resíduos. Os resíduos não digeridos são eliminados do corpo dos tatuzinhos através de um ânus localizado na parte posterior do corpo. Este processo de excreção é vital para remover substâncias indesejadas do sistema digestivo e manter o equilíbrio interno do organismo. Esses mecanismos de alimentação e processamento de nutrientes permitem que os tatuzinhos aproveitem ao máximo a matéria orgânica em decomposição, contribuindo para a decomposição eficiente de detritos vegetais e animais nos ecossistemas terrestres. Sua função como decompositores desempenha um papel fundamental na ciclagem de nutrientes e na manutenção da saúde dos solos e das comunidades vegetais. Adaptações físicas e comportamentais para sobreviver no ambiente terrestre. Os tatuzinhos, pertencentes à subordem Onicideia, exibem uma variedade de adaptações físicas e comportamentais que lhes permitem sobreviver e prosperar no ambiente terrestre. Essas adaptações são fundamentais para enfrentar os desafios específicos encontrados em ambientes terrestres e desempenham um papel crucial em sua ecologia e sucesso evolutivo. Aqui estão algumas das principais adaptações físicas e comportamentais dos tatuzinhos. Carapaça segmentada. Uma das adaptações físicas mais distintivas dos tatuzinhos é sua carapaça segmentada, que fornece proteção contra predadores e desidratação. Essa carapaça dura e articulada oferece flexibilidade e resistência a danos físicos, permitindo que os tatuzinhos se movam livremente sob detritos e entre as folhas caídas. Tegumento impermeável. A superfície do corpo dos tatuzinhos é coberta por uma cutícula resistente e impermeável, que ajuda a reduzir a perda de água por evaporação. Essa adaptação é crucial para evitar a dissecação em ambientes terrestres, onde a disponibilidade de água pode ser limitada. Antenas sensíveis. As antenas dos tatuzinhos são órgãos sensoriais altamente sensíveis, que desempenham um papel importante na detecção de odores, umidade e outros estímulos ambientais. Essas antenas ajudam os tatuzinhos a encontrar alimentos, localizar abrigos e detectar predadores potenciais. Comportamento de enrolamento. Quando ameaçados, os tatuzinhos têm a capacidade de se enrolar em uma bola compacta, protegendo suas partes mais vulneráveis e reduzindo a exposição a predadores. Esse comportamento defensivo é uma adaptação eficaz para evitar danos físicos e aumentar as chances de sobrevivência. Atividade noturna. Muitas espécies de tatuzinhos são mais ativas durante a noite, quando as condições ambientais são mais favoráveis, com temperaturas mais baixas e níveis mais altos de umidade. Essa atividade noturna ajuda os tatuzinhos a evitar a dissecação e a reduzir o risco de predação. Comportamento de forrageamento. Os tatuzinhos exibem comportamentos de forrageamento adaptativos, explorando ativamente o ambiente em busca de alimentos. Eles são capazes de se locomover rapidamente sob detritos e entre folhas caídas, utilizando suas mandíbulas fortes para triturar e processar a matéria orgânica em decomposição. Essas adaptações físicas e comportamentais são essenciais para a sobrevivência dos tatuzinhos no ambiente terrestre, permitindo-lhes enfrentar os desafios únicos encontrados nesse ambiente e explorar uma variedade de nichos ecológicos. Sua capacidade de se adaptar a uma ampla gama de condições ambientais contribui para sua distribuição global e sucesso como componentes importantes dos ecossistemas terrestres. Interdependência com outros organismos e influência no ecossistema. Os tatuzinhos, embora sejam frequentemente vistos como pequenos e discretos, desempenham papéis importantes nas interações ecológicas dentro dos ecossistemas terrestres. Sua presença e atividades têm efeitos significativos na comunidade de organismos com os quais interagem e influenciam diversos aspectos do funcionamento dos ecossistemas. Aqui estão algumas das principais maneiras pelas quais os tatuzinhos interagem com outros organismos e influenciam os ecossistemas. Decomposição de matéria orgânica. Como detritívoros, os tatuzinhos desempenham um papel fundamental na decomposição da matéria orgânica em decomposição, incluindo folhas caídas, restos vegetais e outros detritos.
Ao se alimentarem desses materiais, os tatuzinhos aceleram o processo de decomposição, liberando nutrientes de volta ao solo e tornando-os disponíveis para outras plantas e organismos. Ciclagem de nutrientes. A atividade dos tatuzinhos na decomposição da matéria orgânica contribui para a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas terrestres. Os nutrientes liberados durante a decomposição são absorvidos por plantas e micro-organismos do solo, contribuindo para a fertilidade do solo e o crescimento saudável das plantas. Modificação do solo. A atividade dos tatuzinhos no solo pode ter efeitos físicos e estruturais, como a criação de galerias e túneis que promovem a aeração do solo e a circulação de água e nutrientes. Essas modificações podem influenciar a disponibilidade de habitat para outros organismos do solo e afetar a composição da comunidade microbiana. Alimentação de predadores. Os tatuzinhos servem como fonte de alimento para uma variedade de predadores, incluindo aves, répteis, anfíbios e alguns mamíferos. Sua abundância e disponibilidade como presas podem afetar a distribuição e a densidade de predadores em um ecossistema e influenciar as interações tróficas dentro da comunidade. Interação com micro-organismos. Os tatuzinhos interagem com uma variedade de micro-organismos presentes no solo, incluindo bactérias, fungos e protozoários. Essas interações podem ter efeitos tanto positivos quanto negativos nos tatuzinhos e nos micro-organismos envolvidos, influenciando processos como a decomposição, a fixação de nitrogênio e a ciclagem de nutrientes. Competição e facilitação. Os tatuzinhos competem por recursos, como alimento e abrigo, com uma variedade de outros organismos do solo. Ao mesmo tempo, eles podem desempenhar papéis de facilitação, modificando o ambiente de maneiras que beneficiam outras espécies, como promovendo a germinação de sementes ou melhorando a disponibilidade de nutrientes. Essas interações complexas e interdependências com outros organismos influenciam a dinâmica e a estrutura dos ecossistemas terrestres, destacando a importância dos tatuzinhos como componente-chave desses sistemas. Sua presença e atividades exercem efeitos significativos na saúde e na funcionalidade dos ecossistemas, destacando sua importância ecológica e sua influência sobre a biodiversidade e a estabilidade dos sistemas naturais. Grupo taxonômico do tatu de jardim. O tatuzinho de jardim pertence ao grupo taxonômico conhecido como Isopoda, que faz parte da classe dos crustáceos. Mais especificamente, os tatuzinhos de jardim são classificados na subordem Onicideia. Esta subordem inclui cerca de 3.000 espécies descritas, que são amplamente distribuídas em habitats terrestres em todo o mundo. Dentro da subordem Onicideia, os tatuzinhos de jardim são membros da família Onicidae, que é uma das maiores e mais diversas famílias dentro do grupo. Esta família inclui muitas das espécies comuns de tatuzinhos encontradas em jardins, florestas e outros ambientes terrestres. Os tatuzinhos de jardim compartilham várias características comuns com outros membros da subordem Onicideia. Isso inclui um corpo achatado lateralmente, uma carapaça segmentada que cobre a parte dorsal do corpo, 7 pares de pernas ambulatórias e antenas sensoriais que são usadas para explorar o ambiente ao redor. Embora os tatuzinhos de jardim sejam frequentemente associados a ambientes urbanos e suburbanos, eles também podem ser encontrados em uma variedade de habitats naturais, desde florestas tropicais até áreas desérticas. Sua capacidade de se adaptar a uma variedade de condições ambientais e sua função como decompositores essenciais os tornam importantes componentes dos ecossistemas terrestres em todo o mundo. Origem e evolução do tatuzinho de jardim. A origem e evolução do tatuzinho de jardim, assim como de outros membros da subordem Onicideia, remontam a centenas de milhões de anos. Os primeiros registros fósseis de organismos semelhantes aos tatuzinhos datam do período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos, indicando que eles têm uma longa história evolutiva na Terra. Os tatuzinhos de jardim pertencem à classe dos crustáceos, que inclui uma ampla variedade de formas de vida aquáticas e terrestres. Durante o período Carbonífero, muitos crustáceos começaram a colonizar ambientes terrestres, adaptando-se gradualmente às condições encontradas fora da água. Os ancestrais dos tatuzinhos de jardim provavelmente surgiram a partir desses crustáceos ancestrais que fizeram a transição para a vida terrestre. Ao longo de milhões de anos, os tatuzinhos de jardim e outros membros da subordem Onicideia passaram por adaptações físicas e comportamentais que os tornaram bem-sucedidos em habitats terrestres. Suas carapaças segmentadas e tegumento impermeável evoluíram como adaptações para reduzir a perda de água por evaporação e proteger contra predadores. Suas antenas sensíveis e habilidades de forrageamento desenvolveram-se para ajudá-los a encontrar alimento e detectar perigos no ambiente.
A diversificação dos tatuzinhos de jardim ao longo do tempo levou ao surgimento de uma variedade de espécies adaptadas a diferentes ambientes terrestres em todo o mundo. Embora muitas espécies sejam encontradas em habitats úmidos, como florestas e áreas arborizadas, outras evoluíram para sobreviver em ambientes mais áridos e secos, como desertos e regiões semiáridas. A evolução dos tatuzinhos de jardim é um exemplo fascinante de como os organismos podem se adaptar e diversificar em resposta às pressões seletivas de seu ambiente. Sua longa história evolutiva e sua distribuição global destacam sua importância como componentes fundamentais dos ecossistemas terrestres. Benefícios e impactos do tatu de jardim no ambiente e na agricultura. O tatu de jardim, também conhecido como tatuzinho de jardim, desempenha papéis significativos no ambiente e na agricultura, proporcionando uma série de benefícios e impactos tanto positivos quanto negativos. Aqui estão alguns aspectos importantes. Benefícios: decomposição e ciclagem de nutrientes. Como detritívoros, os tatuzinhos desempenham um papel crucial na decomposição da matéria orgânica em decomposição. Isso contribui para a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas terrestres, ajudando a manter a fertilidade do solo e promovendo o crescimento saudável das plantas. Aeração do solo. A atividade dos tatuzinhos no solo, incluindo a escavação de galerias e túneis, ajuda a promover a aeração do solo. Isso melhora a penetração de água, ar e nutrientes no solo, beneficiando o desenvolvimento das raízes das plantas e aumentando a produtividade agrícola. Controle biológico. Alguns estudos sugerem que os tatuzinhos podem desempenhar um papel no controle de pragas agrícolas, como lesmas e caracóis, ao se alimentarem de seus ovos e juvenis. Embora seu impacto como agentes de controle biológico ainda não esteja completamente claro, eles podem oferecer benefícios adicionais na agricultura. Impactos: danos às plantas cultivadas. Em certas circunstâncias, os tatuzinhos podem se alimentar de raízes e brotos de plantas cultivadas, causando danos às culturas agrícolas. Isso pode resultar em perdas econômicas para os agricultores, especialmente em cultivos de mudas ou recém-plantados. Competição com culturas. Em algumas situações, os tatuzinhos podem competir com plantas cultivadas por recursos, como água e nutrientes no solo. Em áreas onde a população de tatuzinhos é alta, isso pode afetar negativamente o crescimento e o rendimento das culturas. Transmissão de patógenos. Em ambientes agrícolas, os tatuzinhos podem atuar como vetores de patógenos de plantas, como fungos e bactérias, transmitindo-os de uma planta para outra. Isso pode contribuir para a disseminação de doenças e comprometer a saúde das culturas. Embora os tatuzinhos de jardim possam oferecer uma série de benefícios importantes para o ambiente e a agricultura, é importante considerar seus potenciais impactos negativos e implementar estratégias de manejo integrado para minimizar conflitos em áreas agrícolas. Isso pode incluir práticas agrícolas sustentáveis, como rotação de culturas, manejo adequado do solo e uso responsável de pesticidas, bem como o estímulo à biodiversidade que promove a presença de predadores naturais dos tatuzinhos. Mitos e curiosidades culturais associados ao animal. Os tatuzinhos de jardim, com sua aparência única e comportamento peculiar, têm sido alvo de diversos mitos e curiosidades culturais ao longo do tempo. Aqui estão alguns exemplos. Mitos de enrolar-se em bolas para a chuva. Um mito comum associado aos tatuzinhos é que eles se enrolam em bolas quando chove para evitar se afogarem. Embora os tatuzinhos realmente se enrolam em uma bola compacta quando se sentem ameaçados, essa ação não tem relação com a chuva, mas sim como uma estratégia de defesa contra predadores. Significado cultural como presságios meteorológicos. Em algumas culturas, os tatuzinhos foram associados a previsões meteorológicas. Por exemplo, acredita-se que quando os tatuzinhos emergem de suas tocas e começam a se mover em grande número, pode indicar mudanças no clima, como a chegada da chuva. Símbolo de resiliência e proteção. Em algumas tradições folclóricas, os tatuzinhos são vistos como símbolos de resiliência e proteção. Sua carapaça dura e capacidade de se enrolar em uma bola são frequentemente interpretadas como representações de defesa e segurança contra ameaças externas. Papel em contos e fábulas. Os tatuzinhos também aparecem em várias histórias, contos e fábulas ao redor do mundo. Eles são frequentemente retratados como personagens curiosos e trabalhadores, que superam desafios e aprendem lições valiosas ao longo de suas aventuras. Curiosidades sobre sua biologia. Além dos mitos culturais, os tatuzinhos também despertam curiosidade devido à sua biologia única.
Por exemplo, eles têm a capacidade de regenerar suas antenas se forem perdidas, e algumas espécies são capazes de se reproduzir por partenogênese, sem a necessidade de fertilização. Esses mitos e curiosidades culturais refletem a fascinação duradoura das pessoas pelos tatuzinhos de jardim e destacam a maneira como esses pequenos animais têm influenciado as percepções humanas e as narrativas ao longo da história. Principais ameaças enfrentadas pelo tatu de jardim. Os tatuzinhos de jardim, apesar de sua adaptação notável ao ambiente terrestre, enfrentam uma série de ameaças que podem afetar suas populações e habitats. Aqui estão algumas das principais ameaças enfrentadas por esses pequenos crustáceos. Perda de habitat. A destruição e fragmentação de habitats naturais devido ao desenvolvimento urbano, expansão agrícola, desmatamento e outras atividades humanas representam uma ameaça significativa para os tatuzinhos de jardim. A perda de habitats adequados reduz a disponibilidade de abrigo, alimento e locais de reprodução para essas espécies. Poluição ambiental. A poluição do ar, solo e água devido a atividades industriais, agrícolas e urbanas pode ter efeitos adversos sobre os tatuzinhos de jardim. Substâncias tóxicas, como pesticidas, metais pesados e produtos químicos industriais, podem contaminar os habitats dos tatuzinhos e prejudicar sua saúde e sobrevivência. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas globais representam uma ameaça crescente para os tatuzinhos de jardim e outros organismos terrestres. Aumento da temperatura, eventos climáticos extremos, mudanças nos padrões de precipitação e outros impactos relacionados ao clima podem alterar os habitats e recursos disponíveis para os tatuzinhos, afetando sua distribuição e ecologia. Introdução de espécies exóticas. A introdução de espécies exóticas invasoras pode representar uma ameaça para os tatuzinhos de jardim, competindo por recursos, predação ou transmissão de doenças. Espécies invasoras, como formigas ou caracóis exóticos, podem alterar significativamente os ecossistemas nativos e afetar negativamente as populações de tatuzinhos. Práticas agrícolas intensivas. O uso excessivo de pesticidas e fertilizantes em práticas agrícolas intensivas pode ter impactos negativos sobre os tatuzinhos de jardim, comprometendo sua saúde e sobrevivência. Esses produtos químicos podem contaminar os alimentos dos tatuzinhos, reduzir a disponibilidade de presas e alterar o equilíbrio ecológico nos habitats agrícolas. Exploração e coleta descontrolada. Em algumas regiões, os tatuzinhos de jardim podem ser coletados para uso como iscas de pesca, alimentos para animais de estimação ou para outros fins. A exploração descontrolada dessas espécies pode levar à diminuição das populações locais e afetar negativamente a biodiversidade dos ecossistemas. A mitigação das ameaças enfrentadas pelos tatuzinhos de jardim requer a implementação de medidas de conservação e manejo adequadas para proteger seus habitats, reduzir a poluição, controlar espécies invasoras e promover práticas agrícolas sustentáveis. Esses esforços são essenciais para garantir a sobrevivência a longo prazo desses pequenos, mas importantes, crustáceos terrestres. Esforços de conservação e proteção de seu habitat. Os tatuzinhos de jardim, embora muitas vezes sejam negligenciados em termos de conservação, desempenham papéis importantes nos ecossistemas terrestres e, como tal, têm sido alvo de esforços de conservação e proteção em várias regiões. Aqui estão alguns exemplos de esforços de conservação direcionados aos tatuzinhos de jardim e seus habitats. Estudos e monitoramento. Programas de pesquisa e monitoramento são fundamentais para entender melhor a ecologia, distribuição e status populacional dos tatuzinhos de jardim. Estudos científicos ajudam a identificar áreas prioritárias para a conservação e avaliar o impacto de ameaças, como perda de habitat e poluição. Proteção de habitats naturais. A proteção e preservação de habitats naturais são essenciais para a sobrevivência dos tatuzinhos de jardim. Isso pode incluir a criação de áreas protegidas, como reservas naturais e parques nacionais, onde os tatuzinhos e outros organismos terrestres estão protegidos da degradação e desenvolvimento humano. Restauração de ecossistemas. A restauração de ecossistemas degradados pode beneficiar os tatuzinhos de jardim, fornecendo habitats adicionais e aumentando a conectividade entre áreas naturais. Iniciativas de reflorestamento, recuperação de áreas úmidas e remoção de espécies invasoras podem ajudar a restaurar a integridade ecológica dos habitats dos tatuzinhos. Educação ambiental e conscientização pública. Programas de educação ambiental e conscientização pública podem ajudar a aumentar o entendimento sobre a importância dos tatuzinhos de jardim e outros organismos terrestres.
Isso pode incluir a sensibilização sobre os benefícios dos tatuzinhos para os ecossistemas e a promoção de práticas de conservação em comunidades locais. Manejo sustentável da terra. Práticas de manejo sustentável da terra, incluindo agricultura orgânica, manejo integrado de pragas e uso responsável de recursos naturais, podem ajudar a reduzir os impactos negativos sobre os habitats dos tatuzinhos de jardim. Essas abordagens visam minimizar a degradação ambiental e promover a coexistência harmoniosa entre humanos e vida selvagem. Cooperação internacional. A cooperação internacional é essencial para abordar ameaças transfronteiriças aos tatuzinhos de jardim e seus habitats. Isso pode incluir a colaboração em pesquisas, intercâmbio de informações e desenvolvimento de estratégias de conservação em escala regional ou global. Esses esforços de conservação e proteção são fundamentais para garantir a sobrevivência a longo prazo dos tatuzinhos de jardim e para promover a saúde e a resiliência dos ecossistemas terrestres como um todo. Através da cooperação entre governos, organizações não governamentais e comunidades locais, podemos trabalhar juntos para proteger e preservar esses pequenos, mas importantes, crustáceos terrestres. Conclusão e mensagem final. Os tatuzinhos de jardim são membros da subordem Onicideia, uma das duas subordens de crustáceos terrestres. Os tatuzinhos de jardim têm corpos achatados lateralmente, carapaças segmentadas e antenas sensíveis, características que os distinguem de outros crustáceos. Eles são encontrados em uma variedade de habitats terrestres em todo o mundo, desde florestas tropicais a desertos. Sua adaptabilidade os torna capazes de sobreviver em uma ampla gama de condições ambientais. Os tatuzinhos são detritívoros e desempenham um papel importante na decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e aeração do solo. Eles também são conhecidos por se enrolar em bolas como uma defesa contra predadores. Os tatuzinhos se reproduzem por meio de ovos, e algumas espécies também podem se reproduzir por partenogênese. Eles não exibem cuidados parentais após a eclosão dos ovos. Os tatuzinhos têm interações significativas com outros organismos e desempenham papéis importantes nos ecossistemas terrestres como decompositores, controladores de pragas e facilitadores da ciclagem de nutrientes. Eles enfrentam ameaças como perda de habitat, poluição, mudanças climáticas e exploração humana. Esforços de conservação, incluindo proteção de habitat, educação ambiental e práticas agrícolas sustentáveis, são essenciais para sua sobrevivência. Destaque para a importância da preservação e compreensão do tatu de jardim. É crucial destacar a importância da preservação e compreensão dos tatuzinhos de jardim para a conservação da biodiversidade e a saúde dos ecossistemas terrestres. Aqui estão alguns pontos-chave que enfatizam essa importância. Biodiversidade e ecossistemas saudáveis. Os tatuzinhos de jardim desempenham papéis importantes na manutenção da biodiversidade e na funcionalidade dos ecossistemas terrestres. Como decompositores, eles ajudam a reciclar nutrientes, promovendo a fertilidade do solo e o crescimento saudável das plantas. Serviços ecossistêmicos. Os tatuzinhos desempenham uma variedade de serviços ecossistêmicos, incluindo a aeração do solo, controle de pragas e ciclagem de nutrientes. Sua preservação contribui para a resiliência e estabilidade dos ecossistemas, beneficiando tanto a vida selvagem quanto as comunidades humanas. Indicadores de saúde ambiental. A saúde dos tatuzinhos de jardim pode servir como indicador da saúde ambiental mais ampla. Mudanças em suas populações e habitats podem refletir alterações nos ecossistemas, alertando sobre possíveis problemas ambientais que requerem intervenção. Conexão com culturas e tradições locais. Os tatuzinhos de jardim têm conexões profundas com culturas e tradições locais em muitas partes do mundo. Sua preservação é importante para manter esses vínculos culturais e garantir que conhecimentos tradicionais sobre sua ecologia e importância sejam transmitidos às gerações futuras. Potencial para descobertas científicas. Os tatuzinhos de jardim continuam a ser objeto de estudo científico, oferecendo oportunidades para novas descobertas sobre sua biologia, ecologia e interações com outros organismos. Compreender melhor esses crustáceos terrestres pode levar a avanços na conservação e no manejo de ecossistemas. Diante desses aspectos, a preservação e compreensão dos tatuzinhos de jardim não são apenas importantes em si mesmos, mas também fundamentais para a proteção da biodiversidade global e a promoção da sustentabilidade ambiental. Investir em sua conservação é investir no futuro dos ecossistemas terrestres e na qualidade de vida de todas as formas de vida que deles dependem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.